Bom, gente, me desculpa, eu tive que essa pausa aí, trabalhar em home office é isso, né? Tive que ir lá fazer minha filha parar de gritar, porque eu não estava conseguindo nem concentrar na aula. Mas vamos lá, vamos voltar então. Então, dos aspectos de desempenho em serviços, né, que vão influenciar na percepção do seu cliente da experiência de serviço que tem, além do acesso e da velocidade, um outro aspecto é a consistência. O que seria consistência? É quando não tem variabilidade entre o que o serviço, a especificação do serviço e a entrega do mesmo, né? É aquela coisa, a pessoa ser consistente no que está prometendo entregar, né? Se não houvesse, existir alguma variabilidade nisso, pode causar insatisfação do cliente, tá? Então vamos dar alguns exemplos aí. Vou dar dois exemplos para vocês claros do que é consistência no serviço. Quando você vai pedir lá no iFood, né? Tem aquela pizza linda, aquele sanduíche lindo, né? E quando chega, às vezes não vem lá tão bonito igual da foto, né? Então, isso dependendo do nível, tem um nível aceitável do que você aceita, né? Mas se a coisa realmente estiver muito distante da especificação, daquilo que foi especificado e daquilo que foi entregue, tá? A sua percepção do serviço pode ser aí bem afetada, bem prejudicada, né? Você avaliar mal o seu serviço, né? Um outro exemplo, uma vez eu bati o meu carro e cheguei, fui perguntar, né? O seguro, eu liguei pro seguro, o seguro mandou um reboque, eu mandei para uma oficina para fazer o orçamento e arrumar o carro. E eu perguntei para a criatura, falei, tá, e qual que é a previsão aí de entrega do carro? Ah, isso aqui é simples, só bateu aqui na frente, 15 dias eu tô te entregando. Eu recebi o carro depois de 2 meses, né? Eu já tava quase fazendo um BO na polícia. Então, vocês veem que é o quê? Eles especificaram algo para mim do serviço e não entregaram aquilo, né? No caso aí foi questão de tempo. Então, realmente eu tive uma péssima experiência com esse fornecedor, a ponto de colocar no Reclame Aqui. Enfim, a história vocês já conhecem, que vocês também já sabem qual que é, né? Colocar em tudo quanto é lugar, cuidado, não cumprem o que prometem, etc, 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 tá? A competência é um outro aspecto, né, que vai influenciar muito na percepção aí do seu cliente, do seu serviço. Competência é competência mesmo, é a habilidade da pessoa, know-how, profissionalismo, expertise, tá? O saber fazer da coisa. E a competência ela é um aspecto um pouco amplo, tá? Porque além do conhecimento, da habilidade do prestador de serviço, existem algumas outras características que inferem a competência, que seria procedimentos corretos na execução do exercício, tá? Desculpa, na execução do serviço, tá? Execução correta das instruções do cliente, ou seja, se você chega no cabeleireiro, fala que quer cortar um cabelo médio, o cara corta seu cabelo curto, ele pode ter habilidade, ele pode usar os procedimentos corretos, mas ele não escutou o que? A sua execução, a execução do seu serviço, o que você pediu, as suas instruções, tá? O grau de conhecimento também do produto ou do serviço, que aí vem da competência mesmo, do know-how do cara, tá? A entrega aqui é final, tá? A entrega do produto final, dos produtos finais, tá? Que é finais, desculpa aí, tá errado, tá? E a orientação consistente e habilidade de entregar um bom serviço mesmo. Então, além do saber fazer, da habilidade, da competência do cara, né? Pode ser um cabeleireiro ótimo, tem um corte ótimo, excelente. Se ele não tiver esses procedimentos corretos, se ele não escutar o cliente, né? Se ele não seguir as instruções do que o cliente falou, não vai adiantar nada, a avaliação da competência dele pode ser negativa ou ruim, e também a percepção do serviço pode ser prejudicado aí, né, dependendo se esses fatores não forem atendidos. O que é importante vocês levarem isso, gente? Aprender a escutar o que o cliente quer, né? Entender o que o cliente quer. Isso é muito importante, principalmente em serviços mais personalizados, né? Então, além do acesso, da velocidade, da consistência, temos a competência e o próprio atendimento, né, gente? O atendimento tem muito a ver com o pessoal de contato, o pessoal de linha de frente, tá?
O que é que seria importante? O que é que um cliente valoriza, né? Essa impressão de que a linha de frente está interessada no cliente, no problema do cliente, em escutar o cliente e está disposto a servir. Então, esse atendimento aqui tem muito a ver o quê? Simpatia, educação, cortesia, tá? E isso pode também influenciar na percepção do serviço. Isso, inclusive, às vezes pode até salvar um serviço que não seja lá tão fora do que é oferecido pelo seu concorrente, mas o diferencial está exatamente aqui, ó, na sua linha de frente, no pessoal que atende o cliente, tá? Como é que vocês conseguem isso, gente? Treinamento, 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 tá? Supervisão? Sim, também, mas bastante treinamento. A gente vai ter, nas próximas aulas, nós vamos ver gestão de pessoas, vocês vão ver como que é importante você gerir as pessoas que estão na linha de frente para dar um atendimento, para ser simpáticos, educados, corteses, mostrar interesse no cliente e disposição para servir esse cliente, tá? Enfim, outro aspecto que influencia muito no desempenho e na percepção dos serviços, consequentemente, é uma flexibilidade. O que seria flexibilidade? É o grau que a empresa consegue se adaptar às necessidades do cliente, alterar o seu pacote de serviços para tentar chegar mais ao que o cliente espera, ao que ele deseja, tá? Além disso, né, o quanto que a empresa consegue ser flexível para atender a expectativa do cliente, tem também o aspecto da rapidez e facilidade que a empresa executa essas alterações, tá? É aquela velha história. Às vezes você manda um e-mail pedindo, será que tem como você fazer isso? A pessoa leva uma semana, é um processo burocrático. Ai, a minha mãe passou por isso há pouco. Ela cancelou um cartão de crédito, tinha que pagar um pacote um pacote extra dentro do pacote maior de turismo que ela tinha comprado. Nossa, mas foi muito estresse, porque eles são tão rígidos, tão assim, não, se você quiser é só jogar no seu cartão. Não, mas o cartão que está cadastrado aí eu já cancelei, eu quero cadastrar outro. Ela teve uma dor de cabeça gigantesca, uma coisa que deveria ser simples, enviar um e-mail, pedir, olha, debita esse extra nesse cartão. Virou uma dor de cabeça, liga para cá, liga para lá, manda e-mail, ninguém resolve. Então, além da capacidade de alterar o grau do pacote de serviços, a rapidez e facilidade com que essa alteração consegue ser feita é muito importante, tá? Eu já cheguei ao ponto de desistir. Falou assim, não, a gente pode fazer. Eu olho para a pessoa, mas vai demorar para fazer isso? Essa mudança que eu estou pedindo? Porque se for demorar, me dá do jeito que tá mesmo, que eu preciso ir embora, né? Porque muitas vezes é um processo tão burocrático, etc., que atrapalha. Então, flexibilidade não é só, tá? O grau em que você consegue alterar. E, além disso, além, né, do quanto você consegue alterar, a rapidez e facilidade que você faz essas alterações. Segurança, tá? Muito importante, pode impactar demais na avaliação do seu serviço. Espera-se, né, que na execução do serviço, tanto a pessoa como aquilo que ela possui esteja em segurança, né? E segurança vai muito mais além da segurança física, tá, gente? De integridade pessoal. Tem a segurança dos dados, né? Então, isso aqui é muito importante, principalmente em serviços online, né? Quer dizer, segurança que os seus dados ali são confidenciais, né? Que não vão fazer nada com seu cartão de crédito, que não vão ficar passando seus dados para empresa de marketing direto, ficar te ligando, mandando e-mail, enchendo sua paciência, né? Então, isso aqui é primordial. Isso aqui, inclusive, né, pode gerar até processos aí legais. Então, além da segurança da integridade física do cliente, das posses do cliente, tem a manutenção da confidencialidade e, além da confidencialidade, dos dados, né, do cliente, principalmente em ambientes virtuais. O custo, tá? Para o cliente também, a gente já falou de preço, o custo tem a ver com preço. E aqui a gente não tá falando só do custo de grana não, tá, gente? Tem custos adicionais aí, por exemplo, custo de deslocamento, de acesso ao processo, o custo de troca, tá? Às vezes, né, muitas vezes, eu já falei isso em sala de aula, muitas vezes a gente continua com o fornecedor de serviço, porque o custo de troca ele é tão grande que acaba pesando ali nos nossos benefícios, né? A gente às vezes continua com o prestador de serviços que não está nos atendendo 100%, mas você fala, pô, mas e se eu sair daqui para o outro também não for, vai me criar um desgaste, né?
até a pessoa se acostumar de novo comigo ou com o meu serviço, enfim, até ele aprender o jeito que eu gosto. Então, o custo envolve não só o financeiro, como esses outros custos também. Integridade tem a ver com honestidade, né, justiça, imparcialidade, né, confiabilidade que o cliente, né, que a organização passa para o cliente, que a execução do serviço passa para o cliente, né, principalmente em serviços que você tem uma cobrança a longo prazo, né, seja dividindo, né, ou seja que você tem que pagar uma mensalidade, né. Então a gente lembra aí muito os cartões de crédito, né, que quando você muitas vezes coloca no débito automático, ou mesmo sem colocar, vem aquelas cobranças, taxa de furto e roubo, sendo que você não contratou, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que, né? Isso é complicado. Então a integridade também, o quanto você trata seu cliente com integridade, respeitando, dando todas as informações, perguntando se o cliente aceita dessa forma, né? Sendo honesto, justo, né? Reconhecendo, inclusive, quando há um erro da sua equipe, né? E consertando isso, tem a ver com a integridade do serviço, da prestação de serviço. Comunicação, né? A habilidade de comunicar o serviço de maneira clara, inteligível, né? Isso aqui, ó, clareza, precisão de informação, né? Tanto a informação verbal ou escrita, né, comunicada ao cliente, e além disso, que eu já falei lá atrás, habilidade de ouvir, entender o que o cliente está falando. Isso parece uma coisa boba, mas isso faz toda a diferença, tá? Vamos aprender vamos aprender, só um minutinho aqui, não vou conseguir apagar isso aqui. Vamos aprender a escutar o seu cliente, tá? Vamos aprender a escutar mais o cliente para melhorar esse vai e volta, essa comunicação entre vocês, tá? Gente, atenção aqui, tá? Nesse tópico da comunicação. Presta atenção no nível do seu linguajar com o seu cliente. Não adianta nada quando você vai a um médico, ele começar a usar aquele tanto de termos técnicos, sendo que você não entende nada. A mesma coisa um advogado, tá? O prestador de serviço tem como obrigação adequar o seu nível de comunicação, o seu vocabulário ao seu cliente, tá? Para evitar que tenha um ruído, um erro nessa comunicação que possa arruinar, por exemplo, o seu serviço. Você está fazendo um serviço perfeito, tudo certinho, mas a forma que você comunicou o serviço para o cliente não foi eficaz, ele fica esperando uma coisa do serviço e você está fornecendo outro, achando que você está arrasando, você está fazendo tudo lindo, maravilhoso. Muitas vezes você até está fazendo, mas não foi aquilo que seu cliente entendeu e não era aquilo que ele esperava, tá? Limpeza, né, gente? Chega a ser algo quase que óbvio, né? A gente espera, né, que qualquer prestador de serviço, né, seja limpo, né? E além do local estar limpo, né, um aspecto atraente, né, daquilo que é tangível naquele pacote de serviço, ou seja, aquilo que você está vendo, né? Então isso aí vai incluir o quê? Ambiente, instalações, equipamentos, bens e o próprio pessoal, né, de contato, né? Então, assim, por exemplo, em restaurantes, né, eles cobram muito isso dos garçons e dos atendentes, né? Cabelos cortados ou se não for cortados, presos, né? A barba é uma barba ou aparada ou feita realmente, né? As mãos limpas, as unhas cortadas, por quê? Aquela pessoa que está te atendendo, está te lidando com a comida que você vai ingerir, né? Então, a limpeza, ela vai muito além do ambiente em si, mas dos equipamentos, enfim, do pessoal e tudo mais. O conforto, né, gente? Obviamente, né? Ninguém gosta de ficar desconfortável em nenhuma situação, tá? Então, isso tem a ver com conforto físico, tanto do ambiente, nem claro, nem escuro, nem quente, nem frio demais, e das instalações do serviço também, né? A cadeira que você vai sentar na espera, a cadeira que você vai sentar ali pro dentista realizar o serviço, né? A água lá do cabeleireiro, né? Tá um frio danado, né? Você espera pelo menos uma água morna quando você for lavar seu cabelo, enfim. É um conforto mesmo em geral do serviço e da execução do serviço. A gente espera uma qualidade dos bens, aquilo que você vai receber, né? Se o serviço, por exemplo, for venda, né?
Se um posto de gasolina, você espera qualidade ali na gasolina, no combustível que você está recebendo. Durabilidade, né, dos bens, né? Então, se você vai comprar em algum lugar, você espera que os bens durem, né? Ou então até mesmo, não só os bens, mas o serviço prestado, né? E a confiabilidade, que aquilo funcione de forma correta. Isso tudo aqui, ó, tem a ver com uma dimensão que chama confiabilidade, tá? Tem a ver com qualidade, com durabilidade e a própria confiabilidade, que aquilo que você está comprando é seguro, que vai funcionar, que vai durar, que vai ter qualidade, tá? Então isso aqui tudo vem de uma variável maior que foi quebrada em três, porque é tanta coisa que envolve que foi quebrada em três. E por fim a estética, tá? Tem a ver mesmo com a aparência, né? A aparência do serviço, do uniforme, do material, né, que está sendo utilizado, a própria atmosfera do ambiente, né, que está sendo executado o serviço, né? Enfim, tudo que tem a ver, né, com os tangíveis, né? Que além de ser limpos, tem que ter uma boa estética, né? Isso vai influenciar na sua avaliação, né? Tem serviços que não preocupam muito com isso. Então é aquele serviço que você não entra, já entra esperando muito pouco, né? Na minha época de faculdade, aí, na idade de vocês, né? Perto lá da UFMG, tinha um barzinho que, assim, né? A estética dele não era muito agradável, não, né? Era conhecido como bar de R$ 1. Porque a cerveja naquela época, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, custava R$ 1 a cerveja de garrafa. E, por incrível que pareça, né, R$ 1 valia naquela época, eu não tinha coragem de comer nada lá dentro. E evitava, inclusive, no banheiro. Porque você já chega esperando o mínimo do mínimo do mínimo do serviço. É cerveja, pronto, acabou, vambora, né? Imagino que aí, como universitários, vocês devem conhecer alguns lugares assim, que vende refrigerante, lanche, não necessariamente cerveja, né? A expectativa principal nossa era preço, barato, pronto, era isso. Então eu, por exemplo, tinha coragem nem de comer, nem sei se a comida é boa porque eu não tinha nem coragem, né? Porque a estética do local, né, não era das melhores, né? Então a gente fica com medo, né? A limpeza até que não era ruim não, mas a estética não era muito boa não. Ok? Tá? Outros autores vão falar de outros aspectos, tá? O próprio Lovelock você vai achar alguma coisa diferente, mas vão passar por sinônimos dessa bagunça toda aí, tá? Fiquem calmos que esse slide já está lá no AVA e obviamente não está com todas essas marcações que eu estou fazendo agora, tá? E, gente, aqui eu não vou falar rapidamente sobre isso, tá? É só para mostrar que às vezes você vai ter que priorizar um desses aspectos em detrimento de outros. Por exemplo, muitas vezes para você aumentar o custo, você tem que diminuir a velocidade, ou para você aumentar a velocidade, você vai ter que aumentar o custo, né? Então, seu desempenho em custo vai ser pior. Por quê? Por exemplo, para você atender mais rápido pessoas numa fila, muitas vezes você tem que contratar mais um empregado, isso vai abalar os custos do seu serviço, essa contratação, né? Então, muitas vezes, para você conseguir uma maior velocidade, você piora o seu desempenho. Você tem um melhor desempenho na velocidade, mas piora o seu desempenho aqui no custo, tá? Então, você tem que ver aí o que é mais importante para o seu cliente, tá? Isso aqui é um exemplo dado, né, que em 3 posições que você tem de atendimento, por exemplo, um supermercado com 3 caixas, a média de espera é de 15 minutos do cliente. Se você aumentar mais 2 caixas ou sair de 3 para 5 posições, essa média de espera cai para 10 minutos. Então, você tem aí, às vezes, você tem que aumentar o custo do seu serviço, aumentar o preço de alguns produtos, porque você está tendo mais gasto aqui nesse atendimento, para alcançar um outro critério, um desempenho maior em velocidade, tá? Então, você vai ter que pensar aí o que é prioridade para o seu cliente, tá? O que é mais importante? Qual desses vários critérios que a gente viu aqui, lá no seu serviço, é mais importante para o seu cliente? É isso que você tem que se perguntar, tá? Que nem sempre você vai conseguir alcançar
todos os critérios de uma maneira excelente, tá? Ter excelência em todos os critérios, tá? E aí os gestores fazem pesquisas para descobrir aquele atributo que realmente é mais importante para o cliente de serviço, tá? Existem alguns autores que vão usar a nomenclatura momentos de verdade. O que seriam esses momentos de verdade durante a execução de um serviço, tá? Seriam todas situações de contato entre o cliente e a organização prestadora de serviço, tá? Que vai interferir positivamente ou negativamente na percepção da qualidade do serviço pelo seu cliente, tá? Então, um exemplo aqui dado nesse livro, no outro livro que eu coloquei para vocês, vai ter outros exemplos, tá? E de outras metodologias, mas um exemplo simples é isso aqui, ó. Você elenca primeiro, vamos supor isso aqui né? Antigamente tinham as locadoras de filmes, né? Então, isso aqui é como se fosse um roteiro, podia ser aqui um blueprint, um fluxograma, né? Do que vai acontecer, de todas as ações que vão acontecer desde o cliente entra, né, na locadora até o momento que o cliente sai da locadora. Então, quais são os critérios mais importantes em todos esses momentos? Então, no primeiro momento, o cliente entra, né, na locadora ou chega à locadora. Então, o critério nesse momento aqui mais importante daqueles todos ali é o acesso, tá? Estacionamento, é fácil de entrar, né? Tem escada, não tem? Tá no primeiro, segundo andar, tá? Tá visualizado? Como é que é esse acesso? Então, o critério importante aqui de se avaliar é acesso, tá? Logo após a chegada do cliente na locadora, né? Ele vai ter que encontrar essa vaga para estacionar, tá? Então, aqui vai ser disponibilidade, tá? Então, como é que é a disponibilidade de vagas para esse cara descer, tá? Aí ele vai andar até a porta. Quais são os critérios mais importantes aqui? Conforto, segurança, velocidade, tá? Aí ele vai entrar e vai ser saudado. Bom dia, posso te ajudar? O que é o mais importante aqui, daqueles critérios? O atendimento e a simpatia nesse primeiro momento, né? Pessoa, o atendente está lá, levanta, fala bom dia, pergunta se pode ajudar, tá? Deixa a pessoa à vontade, se for o caso. E aí, para cada momento, tá? Que pode acontecer, cada possível desenrolar desse cliente dentro da locadora, você vai ter um critério que vai ser o mais importante naquele momento, tá? Então, o gestor tem que trabalhar todos esses critérios nessas situações para tentar melhorar, para tentar gerir uma melhor percepção do atendimento durante a prestação de um serviço, seja ele qual for, ok? Então, a percepção é um ciclo, né? Começa com a percepção que o gestor tem do que seria expectativa do cliente, tá? Com essa percepção, vai ter um desenho do processo de serviço, um projeto, tá? Que você pode realizá-lo via fluxograma, blueprint, isso vocês já são bons aí, vocês já conhecem no curso de vocês, né? Como é que você desenha um projeto, um processo de um serviço, tá? Aí vai ter a prestação do serviço ou a operação, tudo que acontece durante a entrega desse serviço para o seu cliente. E por fim, lá na ponta, é a percepção do cliente do que ele recebeu, né? Quanto ao que ele esperava de desempenho desse serviço. Ele vai avaliar o seu serviço aí baseado nisso. Então, o ciclo começa com o quê? O gestor saber qual que é a expectativa do cliente para o seu serviço, tá? E assim a gente consegue gerir a satisfação do cliente durante um serviço. E qualidade, né? Naqueles primeiros slides, nós mostramos que a qualidade, né? Percepção de qualidade leva a uma maior satisfação, né? E a satisfação era exatamente a relação entre a percepção do serviço e as expectativas. A qualidade vai ser praticamente a mesma coisa, tá? É uma relação entre a expectativa do serviço e o resultado alcançado na experiência do serviço, tá? Se fosse uma relação matemática, tá aqui duas situações, quando você tem insatisfação, ou seja, quando o resultado ele é menor que a expectativa, ou seja, já tinha uma expectativa de 10, seu resultado foi de 8, né?
Você vai ter insatisfação. Quando o resultado é igual à expectativa, você está satisfeito, mas o cliente ainda não está retido, né? Ele não vai ser fiel, ele vai receber, tá, paguei e recebi, ótimo. E a fidelidade vem quando o resultado está acima da expectativa, tá? Aqui, quando então tem satisfação, mas não tem retenção, na situação 3 você tem a satisfação e provavelmente você está a retenção. Então, assim como na qualidade, inclusive alguns autores tratam satisfação igual a qualidade, tá? Vai ser uma função, né? Vai ser uma subtração aí entre a percepção do serviço menos a expectativa que você tem com aquele serviço, tá? E como é que a gente mensura isso, tá? Geralmente você dá um questionário para a pessoa, né, sobre o que ele espera do serviço. Marque de uma nota de 1 a 10 o que você espera dos seguintes aspectos abaixo: atendimento, qualidade da comida, estacionamento, facilidade de acesso, enfim. Você pode elencar todos aqueles critérios explicando mais para o seu cliente o que é cada um daqueles. Ele vai marcar numa escala de 1 a 10 o que ele espera do serviço naquele evento, Tô falando evento porque eu recebi um questionário desse num evento em Santa Catarina, quando eu fui em outubro, naquelas festas que tem lá, né, Oktoberfest, etc. Muitos alunos de turismo chegavam com um lado era o que você espera dessa festa, desse evento, tinha vários fatores de desempenho, como eu acabei de mostrar para vocês, e por fim, como que eu avaliava cada um daqueles fatores. Então, eles iam fazer uma subtração e ver em qual desses critérios o evento foi mais, teve um melhor desempenho ou um pior desempenho, ok? Existe também, isso aqui também é muito utilizado em pesquisa, uma ferramenta para mensurar a qualidade de serviços chamada cerviqual, tá? O que é esse modelo cerviqual? Ele vai ser uma proposta para medir a qualidade, uma ferramenta de mensuração de qualidade com base na expectativa, da comparação, né? Comparação da expectativa do cliente com a avaliação deste cliente com o serviço percebido. É o que eu recebi lá na festa que eu estava lá em Santa Catarina, tá? De um lado tinha o que eu esperava, de um lado como eu avaliava o serviço, né? E vai tudo, limpeza, etc, tá? Ela é baseada numa teoria do hiato, do lacuna, que o pessoal também chama de gap theory, tá? Que seria, em português, teoria do hiato ou da lacuna. Então, esses autores aqui, o Parasuraman, o Zeitan e o Berry, tá? Eles proporam um modelo, né, de serviços aonde existem lacunas entre as etapas do serviço, né? E que elas têm que ser monitoradas para você tentar resolvê-las para que a avaliação seja o melhor possível do seu serviço, tá? E o modelo é esse aqui, ó, tá? É aquele modelinho que eu já tinha mostrado anteriormente, que da percepção do que o gestor acha que é expectativa, o desenho do processo do serviço, a prestação do serviço e a percepção. Então, nesse processo aqui, vão ter lacunas, tá? Entre essas partes aqui. Então, por exemplo, a lacuna 5, o gap número 5, está exatamente entre o que o cliente espera, a expectativa dele e a percepção do cliente. Ele vai chamar de gap número 5, a lacuna número 5, que é uma lacuna de efeito, tá? A lacuna número 4 vai ser causada por todos esses fatores que influenciam na expectativa, tá? E o desempenho. Então, provavelmente pode ter sido uma comunicação boca a boca, uma comunicação externa, tá? Que vai influenciar essa expectativa, que vai dar essa distância entre a expectativa e a percepção do cliente, correto? E a gente vai falar um pouquinho mais de cada lacuna dessas, tá? Lacuna 1, 2, 3, 4, 5, pra vocês entenderem, inclusive, como que você pode melhorar a lacuna. Então, a primeira lacuna, na verdade, é a lacuna entre a percepção do cliente, a percepção do que o gestor acha que é a expectativa e a real expectativa do cliente. A primeira lacuna é essa aqui, tá? Aquilo que ele acha que é e o que realmente é expectativa para o cliente.
Ela acontece quando os gestores não entendem muito o que o cliente quer, tá? Então, como que você consegue diminuir essa lacuna? Pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, escutando o seu cliente, tá? Realizando uma pesquisa antes de desenhar o seu processo, entendendo realmente o que é esperado do seu cliente para desenhar o processo dentro daquilo que é esperado e contemplando aquelas variáveis, né, dando ênfase e prioridade àquelas variáveis que são importantes, que o seu cliente quer, que são importantes para o seu cliente, porque valor é valor do cliente que a gente tem que tentar atender, né? Uma outra lacuna é entre as percepções da gerência e as especificações da qualidade dos serviços. Seria essa lacuna 2 aqui, ó, tá? O que o gestor acha que é expectativa do seu cliente e como que ele desenha o processo de serviço, tá? Então, uma percepção equivocada da expectativa do seu cliente vai te fazer desenhar um serviço, né, que não é o que o seu cliente espera, simples assim, tá? Ele pode até entender os desejos, tá? E as expectativas, mas ele não consegue desenhar e nem estabelecer um padrão específico de desempenho para esse serviço, tá? Então é quando isso tem muito a ver com treinamento, né, da linha de frente, com comunicação, com liderança, né? Você desenha, ou você desenha equivocadamente, ou você desenha certo, mas as pessoas não conseguem cumprir aquilo que você tinha projetado, tá? Que a gente depende muito dos funcionários de linha de frente para execução do serviço, tá? A terceira lacuna é entre a qualidade dos serviços e sua entrega. É essa aqui, ó, tá? É a percepção, tá? Do que você está entregando para o seu cliente em termos de qualidade, tá? Por que isso acontece, tá? Treinamento, tá? Os clientes podem estar mal treinados e não realizando, não entregando esse, né, não atendendo bem, não fazendo a entrega de forma adequada desse serviço, ou eles realmente não têm capacidades, né? Quando a pessoa realmente não tem conhecimento, né? Você chega pedindo, sei lá, um tipo de serviço, um corte de cabelo específico, a pessoa realmente não tem experiência, não sabe fazer. Ou porque simplesmente você sente desinteresse das pessoas em fazer o que foi especificado pelo gestor, né? Então, simplesmente não quer, faz do jeito dela, tem resistência, enfim, né? Seja, ela não quer, ela foi treinada, ela sabe como fazer, mas ela simplesmente está desinteressada, não quer fazer, tá? Uma outra possibilidade disso aqui acontecer é quando você tem muito chefe para pouco índio, sabe? O funcionário recebeu aí orientações conflitantes, tá? E ele não sabe o que ele prioriza ali. Então ele tem que dar, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que acontece isso, né? Tem que atender com atenção, tem que dar atenção, mas tem que ser rápido, né? Como é que você consegue dar atenção sendo rápido? Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então ele acaba priorizando naquele momento, às vezes, a rapidez, porque a fila tá grande, ele ficou dando muita atenção para os primeiros clientes, a fila cresceu, e aí os outros clientes ele vai ter que atender mais rápido e a avaliação do serviço vai ficar prejudicada por conta disso, tá? Principalmente quem provavelmente foi atendido mais rápido, né? Enfim, tá? A penúltima lacuna, né, é entre a entrega dos serviços e as comunicações externas, que é aquela número 4 ali, ó, tá? É quando você promete uma coisa e entrega outra. Quando você usa da comunicação, quer dizer, você quer ganhar o cliente, promete mundos e fundos, mas não consegue entregar, tá? Então, esse vai ser o gap número 4. Como é que você faz isso? Vamos comunicar aquilo que a gente consegue entregar, desculpa, tá? E por fim, é a última, né? O gap de avaliação, que vai atrapalhar a avaliação entre o que é percebido pelo gerente
e o que é e a expectativa do cliente. É quando ele, igual eu falei com vocês, entende errado, né? Ele não percebe a qualidade do serviço, simplesmente, tá? Entre o serviço, os 5 entre o serviço percebido e o serviço esperado. É quando o cara realmente não avalia como ruim o serviço e não percebe a qualidade do serviço, seja por vários motivos, vários desses antecedentes aqui, tá? Ok? Então, o modelo cervical, ele trabalha dentro desses gaps. E para tentar suprir, né, para tentar melhorar todos esses gaps, ele trabalha com 5 dimensões, que são essas 5 que eu vou falar para vocês aqui. Então, ele tem um questionário com 22 itens. Esses itens, que são perguntas, né, que você vai fazer pro cliente, elas têm que ser adaptadas para o seu serviço, cada serviço vai ser diferente, mas elas vão girar em torno dessas 5 dimensões, que é confiabilidade, capacidade de resposta, segurança, empatia e tangíveis. Os autores do Cervical, lá o Parasumaran e colegas, eles fizeram vários estudos e descobriram que todos aqueles critérios que eu apresentei lá na frente, tá? Todos esses critérios aqui, eles conseguem ser mensurados dentro dessas 5 dimensões, cada dimensão aqui com, né, algumas perguntas, no total de 22, vai dar uma média de 4 perguntas aqui para cada dimensão dessa, 4 ou 5. Isso pode aumentar e diminuir um pouco dependendo do serviço, tá? Então, eles descobriram que essas 4 dimensões aqui conseguem avaliar todos aqueles aspectos lá atrás que eu apresentei e elas vão mostrar onde que estão as suas deficiências, as lacunas no seu serviço e o que pode ser melhorado. Então, com o resultado disso aqui, você pode determinar onde que você vai investir seu dinheirinho em melhoria no seu serviço, tá? Então, ele vai falar as 5 dimensões do modelo cervical para mensurar a qualidade em serviço, né, pelos clientes. É a confiabilidade, que seria a habilidade de prestar o serviço de modo confiável e exatamente como foi prometido, tá? A capacidade de resposta, que seria a disposição, né, dos funcionários em ajudar os clientes e fornecer o serviço, tá? A segurança seria o conhecimento e cortesia dos funcionários, além da habilidade de transmitir confiança e segurança, principalmente durante a execução do serviço, tá? Tem muito a ver com confiabilidade, mas tem uma diferença, porque aqui é geral da organização e a segurança é voltado para funcionários, tem essa diferença aqui, tá? A empatia, que é a atenção individualizada dispensada aos clientes, tá? Isso aqui pode ser feito na internet também, tá? Enfim, dá para você trabalhar isso aqui de várias formas. E por fim, os tangíveis. Tangíveis é tudo aquilo que você consegue perceber pelos órgãos dos sentidos. Então, é a aparência das instalações, dos equipamentos, dos funcionários, do material de comunicação, do uniforme, dos veículos, tá? As pessoas esquecem de veículos, né? Então, você tem lá aquele caminhão com a plotagem toda suja, embaçada, isso não é legal, tá? Isso tem a ver também, carros, enfim, tudo, tá? Tangível é tudo que tem a ver com serviço ou com a empresa que pode ser percebido por algum dos órgãos dos sentidos, tá? Então, tem os atributos aqui, eu não vou falar todos, vou deixar para vocês, né? Muita coisa aqui eu coloquei mais para ajudar no estudo de vocês, né? Confiabilidade, por exemplo, é entregar o serviço como prometido, mostrar segurança ao lidar com os problemas, entregar certo da primeira vez, né? E por aí vai. É confiar que o serviço vai ser realizado de uma forma confiável. Capacidade de resposta é manter o cliente informado, efetuar um atendimento rápido, resolver os problemas, né? Disposição de ajudar os clientes, tentar resolver os problemas quando aparecerem, tá? Segurança é ter funcionários que dispõem seguranças, que mostram que sabem o que estão fazendo, tá? Que vão cuidar do cliente, né? Que vão atendê-lo com eficiência, né? Os clientes se sentirem seguros nas transações que estão fazendo com a empresa, tá?
Enfim, empatia é dar aos clientes uma atenção individual, atenção, escutar o cliente, se interessar pelo cliente, tá? Entender suas necessidades, tentar se pôr no lugar do cliente, tentar resolver os problemas do cliente dentro do possível, né? Isso é muito legal de salientar, porque tem empresa que tenta jogar a culpa no cliente, né? E os funcionários sabem ou então desconfiam que a empresa pode ter tido problema na prestação de serviço, mas tenta virar o jogo. E isso é uma falta de empatia tremenda, né? Porque se ele se colocar no seu lugar, ele vai entender que você também está com raiva naquele momento, que ele poderia estar também frustrado. E os tangíveis seria, né? Equipamento moderno, instalação atraente, limpeza, funcionários, né, com aparência legal, o uniforme dos funcionários também bacana, né? Tudo que seja atraente, tá? Enfim, tá? Mas mesmo assim, você fazendo isso tudo, vai ter cliente, né? Que a gente já falou lá na primeira aula sobre serviços, né? A avaliação, ela é meio subjetiva, né? Vai ter cliente que vai estar com mau humor no dia, etc. Então, a gente faz isso tudo para minimizar o máximo possível uma má avaliação, mas não quer dizer, não dá certeza nenhuma que vocês não vão ser mal avaliados, que o serviço não vai ser mal avaliado de qualquer forma, tá? Isso aqui é uns tipos de clientes, eu não vou entrar muito nisso, tá? Porque não é todo autor que trata disso, ok? E isso aqui eu já falei antes, que seria, né? O cliente satisfeito, encantado, ele vai falar para 6 pessoas, o insatisfeito vai falar para 11, já tá lá na frente, tá? E aqui é só para vocês entenderem, gente, que o cliente insatisfeito normalmente ele não reclama, tá? Então a gente tem que fazer a gestão do serviço e pedir, torcer para se tiver algum problema ele falar, porque as pesquisas mostram que o cliente satisfeito geralmente ele não reclama, tá? A ação que o cliente insatisfeito toma, tá? Entre 1 a 20 clientes, torna público a sua insatisfação, tá? Então, ele vai tentar buscar uma reparação com o fornecedor, buscar uma ação legal, inclusive, se for o caso, ou reclamar junto a alguma instituição, tá? Isso de 1 a 20 clientes insatisfeitos. Agora, de 19 a 20 clientes, você não vai ficar sabendo, porque ou ele não vai ter ação nenhuma, tá? Vai formar uma imagem ruim, tá? E da empresa não vai comprar de você de novo, ou ele vai parar de comprar ou simplesmente boicotar. Como? No boca a boca negativo, contra-recomendando o serviço. Então isso aqui, você como gestor não vai saber, porque tá privado, tá? A ação dele, ela é privada. E isso é a maioria, tá? 19 em 20 clientes vão fazer isso quando estão insatisfeitos. Aqui, desculpa corrigindo, é só um que vai tornar público. Então, em cada 20 clientes, gente, um vai falar com o fornecedor e procurar a justiça ou ir em alguma instituição. Um em cada 20, tá? 19 em cada 20 vai ficar calado. Ou vai parar de comprar, ou vai te contraindicar, ou vai simplesmente te avaliar mal e não comprar de você de novo. Então, quando o cliente reclama, quando a gente fica sabendo que tem um cliente satisfeito, a gente tem que agradecer e não ficar com raiva do cliente, porque ele está sinalizando para você alguma coisa, tá? E o gestor tem que ficar parado esperando o cliente reclamar? Não. Como é que o gestor tem que fazer e vocês aí, pessoal da TI, tem que fazer? Avaliação, perguntar, tá? Fazer um processo em que você consegue coletar essas informações, tanto dos clientes como dos funcionários. Porque muitas vezes o cliente, ele reclama só com o funcionário. Ele chega e o funcionário não passa isso para frente. Ele pode não passar para frente porque ele não quer, porque ele não foi orientado para isso, ou porque não existe um processo dentro da empresa de prestadora de serviço onde ele pode registrar o funcionário mesmo, onde ele pode avisar que, olha, o cliente X veio aqui, ele não está satisfeito não está satisfeito por causa disso, tá? Então, assim, é necessário que as empresas de serviço tenham esse sistema de monitoramento constante,
tanto com o cliente como os próprios funcionários dentro da empresa, como na internet, né, nos meios de comunicação, para tentar entender o que elas estão fazendo de errado, tá? E cliente satisfeito, ele tá perdido? Não, tá? Tem formas de você reter ou recuperar o seu cliente, tá? Então, a primeira coisa é você entender, né, o quanto que esse cliente é importante para você, para o seu negócio, né? Tem negócio que realmente o serviço é ali, uma transação única e às vezes, né, o custo é muito grande para recuperá-lo, né? E às vezes a avaliação do cliente não tem nenhuma implicação legal, etc, né? Então, enfim, você tem que ver o custo mesmo desse cliente, tá? E dependendo, né, você primeiro vai tentar quebrar o gelo no contato, né? Perguntando como é que tá, boa tarde, boa noite, lamentamos muito o ocorrido, gostaríamos de saber como que o cliente, né, que o senhor tá, etc, tá? Antecipar essa necessidade de recuperação, né? Como? Consertando antes de que aconteça o que está errado. Treinar funcionário. Treinamento tem que ser constante, contínuo, todo o tempo, monitorado, tá? E não é qualquer treinamento. É identificar aquilo que não tá 100%, não tá excelente e treinar para ficar, tá? Dar um empowerment, né, para o seu funcionário, para ele poder resolver algumas situações, tá? É você apoderar, dar autonomia para o seu funcionário ou para pessoas de recuperar, né, o cliente, não virar aquele processo burocrático, né, que aí você faz mais raiva no cliente do que tentar recuperar aquela coisa mecânica, né? Você liga lá para cancelar um cartão de crédito, aí eles vão te oferecer um tanto de coisa, né? Aí vão te dar um tanto de promoção, aí vai te dar uma anuidade grátis. Cara, faz isso antes, né? Não espera o cliente, porque o cliente, quando ele vai ligar para cancelar, ele já está bem decidido o que ele quer cancelar, né? E fechar esse ciclo de reclamação. O que seria isso aqui, gente? Percebeu uma reclamação, corre atrás. E corre atrás rápido. Tenta resolver, tá? Não é colocar lá, esperar o setor X, o setor Y ter uma resposta daqui a 15 dias, só aumenta a raiva da pessoa, tá? Ir atrás, tentar entender o que está acontecendo, pedir desculpas, reconhecer o erro, se for o caso, geralmente né? O erro do prestador de serviço, tá? Oferecer alguma reparação, né? Para esse erro, para tentar recuperar esse cliente, tá? E o tempo todo querer feedback, tentar avaliar, tentar ter algum retorno do seu cliente em serviços, tá? E esse retorno ele tem que funcionar para a instituição como um todo, tá? Não só para o setor de reclamação, não só para o setor de retenção, tá? Ela tem que servir para ajudar na organização no serviço como um todo, tá? Para tentar melhorar o serviço, tá? Então, fazer pesquisa, tá? Aqui o livro vai ter um processo de como você faz a entrevista, tá? É um processo de pesquisa de mercado, tá? Como qualquer outro, tá? Que você tem que decidir algumas coisas, né? Como quem será a sua amostra, tá? Quais são as pessoas, né? Como e para quem você vai perguntar, tá? Como você vai avaliar o desempenho, o que você vai avaliar e quais meios que você vai utilizar para realizar essa pesquisa. São decisões que vocês vão ter que tomar. O livro ele vai detalhar isso mais, mais especificamente, tá? E normalmente o que a gente mais utiliza são questionários, né? Questionários de preferência curtos, né? Fáceis de responder, rápidos, tá? E uma coisa que vocês também têm que pensar é na frequência dessa avaliação, né? Ninguém gosta de ficar recebendo avaliação todo o tempo, né? Isso cansa. Vai fazer de 6 em 6 meses, uma vez por ano, tá? Como é que você vai determinar essa amostra? A cada 100 pessoas você vai entrevistar um, né? Você vai pegar seus clientes mais lucrativos? É interessante, né? Você pensar, você tem informação de quem são os seus maiores clientes? Eu acredito que essas pessoas são importantes de ser ouvidas, né? Todos são, mas principalmente esses, né? E aqui alguns erros, normalmente, que tem essas escalas, tá? Vou deixar aqui também para vocês darem uma lida, tá? É mais na formulação mesmo do questionário, ter cuidado, tá? E seria isso. Então, a parte de
detecção de qualidade, avaliação da qualidade de serviços, né, principalmente por parte do front office, né, que é o pessoal que está em contato com o atendimento, tá? Seria essa parte. A gente vai entrar agora na formação de preços, né, porque que é importante. Então, a gente formar o preço certo, né, para atender a expectativa do seu cliente, né? Primeiro, você se consolidar, é uma questão de posicionamento, né? Você se consolidar no seu público-alvo, no mercado que você escolheu. Então, você tem que ter o preço adequado para aquele mercado, né? O preço é um dos 4P do marketing, né? No livro que eu estou mandando para vocês, tem um capítulo que fala só sobre precificação em serviços, tá? Que eu vou só passar rapidamente, se vocês se interessarem, né? Como é que faz essa precificação, tá? Esse preço também vai determinar a sua participação de mercado, né? Ou seja, o quanto que os clientes vão te procurar em detrimento de outros, vão te escolher, né? Ao invés de escolher o seu concorrente, tá? O preço também é importante para maximizar a sua rentabilidade, né? Uma estratégia é ser líder em preço, tá? Não é toda empresa que tem que tomar essa estratégia, mas é uma estratégia competitiva aí, se você conseguir ser líder em preço. O que é ser líder em preço? É você oferecer aquilo que seus concorrentes oferecem por um preço menor. Você vai ser líder em preço, tá? Mas você tem que oferecer o mesmo nível de serviço, porém num preço menor. Aí a tendência é que o pessoal te procure, né? Óbvio, com uma comunicação adequada, né? Administrar o preço também serve para administrar a demanda do seu serviço, né? Ou seja, a atratividade, a busca, procura pelo seu serviço e aquilo que você consegue também, né, gente, atender, tá? E otimiza também a utilização de capacidade do seu serviço, ou seja, se você tem lá, sei lá, o que a gente fala utilização de capacidade é o seguinte, é o quanto você tem disponível do seu serviço e que é utilizado. Então, você tem lá, sei lá, 5 caixas, 4, 5 caixas no seu supermercado, né? Sua disponibilidade é essa de atendimento. E você aumenta muito os seus clientes nesse supermercado, né? Você tende a utilizar bem esses 5 caixas. Se o seu preço para o seu público-alvo passa a ser inadequado, o movimento do seu supermercado cai, tá? Então, você vai ficar aí com pontos ociosos. A mesma coisa para aluguel de carros, hotéis, né? Você tem lá 100 quartos no hotel. Então, o preço vai te ajudar a ocupar esses 100 quartos e não ficar com quarto ocioso, né? Então, normalmente, os hotéis trabalham com preço cheio, né? Mas tem vários descontos para pacotes de turismo para empresas, para se a pessoa é de uma empresa ou não, até a própria pessoa ali do front desk, ela tem uma certa liberdade para o atendente, né, no check-in tem uma liberdade para te dar desconto, e isso vai variar muito com a ocupação do hotel. Se o hotel tiver cheio, esquece, eles vão te cobrar o preço cheio, com certeza, né? Agora, para encher o hotel, muitas vezes eles podem fazer uma promoção, colocar num site de compra coletiva e etc., para tentar manter essa ocupação alta, né? Melhor você diminuir o preço, mas ter um quarto ocupado, porque, né, ter um quarto vazio e não ganhar nada. Por exemplo, aluguel de carro, a mesma lógica, tá? E por fim, tá acabando, é o último slide, prometo, tá? Como que o preço é determinado? Como que as pessoas determinam o preço para os seus produtos ou os seus serviços, tá? A literatura mostra que existem 4 estratégias. A primeira estratégia é aquela estratégia baseada em custo, onde você levanta todos os custos de execução do seu serviço, né? Com pessoal, com instalação, com material, etc. Disponibilidade. Você coloca uma margem de lucro, né? O que você quer. E aí você determina o preço mínimo do seu serviço, né? Baseado nessa margem de lucro aqui, que geralmente ela é uma margem de lucro determinada pelo dono, baseada em um histórico de margem de lucro que já existe no setor. Você tem um preço baseado na concorrência, é quando você não consegue muito mexer, porque você tem uma concorrência grande, né? Um exemplo é posto de gasolina. Posto de gasolina, muitas vezes o preço é determinado por isso aqui, ó. Muitas vezes, tá? O posto ali da frente abaixou, você perde muito cliente, você tem que abaixar também, tá? Então, tem muita empresa que tem muito setor de serviço que
não pode nem escolher. O preço é bem baseado na concorrência. E tem o preço baseado no comportamento do cliente, ou seja, o preço é baseado, esse aqui seria lindo se todo mundo conseguisse fazer, no quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo seu serviço. Então, está bem baseado na expectativa e na percepção que o cliente tem do seu serviço, né? A expectativa que você cria nele. Então, isso seria lindo, mas também nem sempre é utilizado. E, por fim, a última estratégia, que é a integração de uma ou mais dessas anteriores, né? Por exemplo, num posto de gasolina, muitas vezes é uma estratégia do preço baseado em custo e na concorrência. Ou seja, você não consegue vender abaixo de um certo preço, não, você toma prejuízo, né? Mas você tem a concorrência também. Então, você fica ali, às vezes até, né, apertado, né? Vamos dizer assim, até pressionado pela concorrência, mas você tem que chegar no limite, que senão você tem prejuízo, tá? Então, o mais comum que a gente tem hoje é esse aqui, ó, integração de diversas estratégias, tá? Muitas pessoas pegam que o cara está disposto mais à concorrência, né? Muitas empresas de serviço. Então, é mais ou menos isso aqui, as estratégias utilizadas para determinação de preço. Gente, a aula que eu teria que dar no dia 17 é essa, tá? Peço desculpas novamente pela aula, enfim, pelas interrupções, etc. Prometo melhorar das próximas vezes, tá? Eu tô deixando para vocês uma atividade para ser feita na próxima semana, tá? Então, a atividade da próxima semana já está no AVA. Vou mandar um e-mail para vocês dando mais. Já devo ter mandado, inclusive, que eu vou mandar antes de postar esse vídeo, tá? No AVA. E eu estou disponível via e-mail, eu deixei meu e-mail com vocês, via chat lá no AVA, tá? Estou disponível aí para a gente tentar transformar esse período aí no menos prejudicial possível para todos, para vocês principalmente e para mim, tá? Nós vamos trabalhar, como foi dado as orientações, vocês vão ser avaliados, tá? E vamos tentando aí levar as matérias dessa forma, aulas online no YouTube, se vocês quiserem a gente pode fazer um call, usar o Teams, o Microsoft Teams já está liberado para vocês também, lá na PUC, né? Então, se vocês quiserem trabalhar em grupo, eu acho que vocês devem usar então esses grupos, ou Skype, ou WhatsApp, ou call mesmo, né? O Microsoft Teams lá da PUC, tá? Vocês têm que estar logados e criar grupos lá dentro, já tem a sala de vocês criadas, tanto no Canvas como no Teams, e vamos tentar aí. Eu vou mandando via e-mail do AVA para vocês as atualizações sempre que acontecerem, tá bom, gente? Então, boa sorte pra gente, espero que vocês estejam bem, tá? Saúde para vocês aí, cuidado aí com o coronavírus pra gente se encontrar o mais breve possível. Um abraço para todos, tchau, tchau.